Boa tarde, meus alunos do quinto ano. Estamos aqui agora para fazer a nossa revisão de geografia, tá? Nossa primeira prova é a prova de geografia. E nós estamos aqui agora para a gente fazer a nossa revisão, tá? Nós vamos falar primeiro sobre ter ou não ter filhos. É um dos nossos conteúdos da nossa revisão. Olha só, né? Eu passei um vídeo aí agora interessante, falando sobre as questões de se ter ou não ter filhos, né? Quais são os motivos. Eu coloquei essa foto aí, é uma foto bem antiga, de muitos e muitos anos atrás, de uma família. E se vocês pararem para observar, e olha só a quantidade de filhos que tem nessa família. Lógico que não é só de um pai e de uma mãe, né? Mas, assim, a geração de avós e avós, né, pai e a mãe, olha a quantidade de filhos que tem nessa geração, há muitos e muitos anos atrás, tá? E aí eu coloquei uma outra foto que vocês vão comparar agora com a nossa geração, que é a geração de hoje, né? A nossa geração hoje, que nós temos apenas um filho por família, um ou dois ou três filhos por família. Nas outras videoaulas que nós falamos sobre esse tema, nós conversamos muito sobre isso. E nós destacamos que hoje em dia existem mais famílias com um número menor de filhos, né? E por diversos fatores isso acontece, né? Antigamente tinham mais filhos, as pessoas não pensavam em questão de financeira, escolar, enfim, né? As pessoas não se preocupavam tanto como as famílias de hoje se preocupam, né? Com a questão de quantidade de filhos, né? A criação, a dificuldade hoje para se criar filhos. E aí eu coloquei aqui, ó, menos filhos, uma tendência mundial. Presta atenção no que eu coloquei aí para vocês, olha só. Conforme veremos a seguir, a queda da natalidade está relacionada principalmente à urbanização. Entre os principais fatores, nós vamos destacar aí 3 fatores importantes que levam as pessoas hoje em dia a ter menos filhos, né, no mundo todo. A primeira, nos centros urbanos, né, nas cidades, né, as pessoas costumam ter mais acesso à informação e também a métodos contraceptivos, com o uso de preservativos, pílulas anticoncepcionais, que contribui para o controle da natalidade. Ou seja, na cidade hoje em dia, as mulheres têm cursos, são acompanhadas por médicos que avisam a elas que não é bom elas se prevenirem para não ter muitos filhos. Então, tem a questão dos métodos contraceptivos, né? Que são formas de não ter filhos. Por quê? Porque os médicos indicam que é melhor hoje em dia para a mulher, né? Não ter essa quantidade de filhos como se tinha antigamente. Outro fator
é o custo de vida na cidade, que é maior, fazendo com que as pessoas planejem melhor o número de filhos que querem ter. Os gastos com saúde, educação e alimentação, e entre outros, leva a uma diminuição do número de médio de filhos por mulher. A gente se preocupa, lembra que a tia Paty falou na aula, que a gente se preocupa em questão assim, de se planejar melhor, né? Porque quando a gente tem filhos, a gente não pensa só em nós pais, a gente pensa o quê? Em dar uma saúde melhor para vocês, dar uma educação melhor, escola de qualidades, material de qualidade, né? A questão da alimentação. Vocês estão vendo aí que o custo hoje para você ter um custo alimentar, ter frutas, verduras, né? Toda uma estrutura de uma boa alimentação requer muito dinheiro. E também tem a questão, assim, de os pais se preocuparem em questão de educação. Como eu vou educar meu filho, né? O que meu filho vai ser no futuro? Qual vai ser a escolha do meu filho? Quais são os futuros, né? O que eu posso planejar para um futuro melhor do meu filho? Então, isso tudo também tem a questão do pensamento e de ser fator, né? O terceiro que eu coloquei é: nas cidades, as mulheres passam a trabalhar em diversas atividades. Muitas vezes, a falta de creches e o medo de perder o emprego são fatores que influenciam a decisão de não ter filhos. E, além disso, muitas mulheres optam por investir nos estudos e na carreira profissional e deixam para ter filhos mais tarde. Isso aí também é um fator importante, né? As mulheres, antigamente, elas não trabalhavam muito. Elas ficavam mais em casa, cuidavam da casa e dos filhos, né? Fazia comida, lavava roupa e tal. Hoje em dia, as mulheres não. Elas ganharam um espaço, né, bem diferenciado e importante no mundo. E hoje em dia, elas trabalham fora para ajudar os esposos, né? Nós, mães, trabalhamos para ajudar os nossos esposos a dar uma vida melhor aos nossos filhos. Então, às vezes, a gente não encontra creche, né? A creche, ela tem um determinado tempo para poder pegar certas crianças à idade, né? Às vezes, a gente não encontra uma pessoa responsável para poder olhar as nossas crianças, né? Porque a gente vai trabalhar, mas a gente não quer deixar vocês sem ninguém responsável para cuidar de vocês. Então tem muito isso, né? Tem toda essa preocupação, né? A mulher, ela tem uma influência também muito importante na decisão de não ter os filhos por conta desses fatores aí que eu destaquei para vocês. Eu coloquei para vocês agora, para vocês analisarem junto comigo, um gráfico, né, que foi sobre a distribuição percentual da população residente por grupo de idade no Brasil. Esse gráfico aí foi feito pelo IBGE, tá? O IBGE, que como a gente estudou, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fez essa pesquisa nacional, tá? Passou de casa em casa, como eu já expliquei para vocês, como faz o IBGE, né? E fez essa tabela e esse gráfico de sexo, por sexo e idade, entre o período do ano de 2004 e o que o IBGE pensa que pode acontecer até 2060, tá vendo aí? Então, olha só, de 0 a 14 anos, tá? Em 2004, nós tínhamos aí uma população com 27,1%. Em 2014, caiu para 21,6%. O que o IBGE pensa é que em 2030 pode cair mais esse percentual para 17,6%. E que em 2060 possa cair mais ainda para 13%. Então, olha só, de 2004 a 2060, que é o que a gente pensa futuramente, o quanto que vai caindo mais ainda. Aí nós vamos ver a idade de 15 a 29 anos. Ó. Em 2004, nós tínhamos 27,3%. Em 2014, já caiu para 24,1%.
Em 2030, ele acha que vai cair mais ainda para 21%. E em 2060, 15,3%. Olha só como vai caindo, a tendência é cair mais ainda. De 30 a 59 anos, 35,9% em 2004. Em 2014, aumentou, olha só, tá vendo? Para 40,6%. Em 2030, ele pensa que pode aumentar ainda a mais para 42,7%. Em 2060, pode estar caindo aí esse percentual. E pessoas com mais idade, né, há 60 anos acima, em 2004 nós tínhamos 9,7%. Em 2014 aumentou para 13,7%. Em 2030 ele está previsto ir para 18,6%. E em 2060 pode aumentar mais ainda. Ou seja, se você observar aí de crianças de 0 a 14 anos, né, essa distribuição ela vai diminuindo com o passar do tempo. Se você perceber que a partir de 30 a 59 anos e 60 anos de idade, que são as pessoas mais idosas, esse percentual da população vai aumentando. Ou seja, os pais, eles começam a ter menos filhos. E aí, a questão dos idosos aí vai aumentando de acordo com esse percentual, tá? Aí a gente falou sobre essa questão de ter ou não ter filhos, e achei interessante essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Causas da queda da taxa de mortalidade, causas da queda da taxa de natalidade. Nós até comentamos isso aqui em sala de aula, né? O que pode acontecer além de ter ou não ter filhos, né? O que está acontecendo também com as crianças que nascem, né? Então, há uma queda de mortalidade aí, né? A descoberta de antibióticos e vacinas, a assistência médica e hospitalar que foi estendida e a ampliação do sistema de água de esgoto e diminuindo a insalubridade dos lugares. Então, isso aí é uma consequência do aumento do índice do crescimento natural da população, que tem a dizer também com as crianças. As causas da queda, tá? Da natalidade, na urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho, que eu já falei, o custo de vida nas cidades, que eu também já comentei com vocês, o acesso ao uso dos métodos contraceptivos, que eu também já conversei com vocês. Então, isso aí são consequências da diminuição do índice do crescimento, tá? Natural da população, em questão aí que a gente está falando, em questão de filhos. E eu coloquei essa imagem aí, olha, de uma família, né, um marido e uma mulher viajando, né, sem preocupação nenhuma, e aí depois eles pensam em ter um filho. Meninos, outro conteúdo que vai ser trabalhado para a revisão de geografia são dois conteúdos que nós trabalhamos em sala de aula. Nós dividimos grupos, uns grupos ficou para apresentar sobre os direitos da mulher, né? E falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha. Lembra que vocês fizeram ótimas apresentações sobre esse tema? E os outros grupos ficaram com a apresentação sobre os idosos, os direitos dos idosos, que também foram apresentações maravilhosas. Nós debatemos em sala de aula todos esses dois conteúdos, falamos sobre eles, a importância de cada um, tá? E agora a tia Paty vai passar um vídeo falando sobre a Lei Maria da Penha, que lei foi essa, quem foi essa mulher, por que isso aconteceu e quando essa lei foi autorizada, tá? Vocês vão assistir agora um resumo sobre essa lei, tá certo? O Outro Olhar de hoje mostra a história de uma brasileira de coragem. Ela deu nome à lei que pune os agressores de mulheres. Maria da Penha ficou paraplégica depois de levar um tiro do marido. A produção, que vai ser exibida em outros países, é do CLADEM, Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento, aliás, eu não acordei com tiro, eu acordei com forte barulho dentro do meu quarto. E
quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Se o Estado não responde devidamente, como foi o caso de Maria da Penha, um caso de uma violência doméstica, é sim uma questão de violação dos direitos humanos, de uma questão que não é do âmbito privado, né? É uma questão pública. O CEGIL, Cladem e Maria da Penha decidiram enviar o caso para a Comissão Interamericana. E quando ela chegou no Rio, ela ligou para mim, dizendo que era um caso de violência doméstica muito importante. E se eu gostaria de denunciar na OEA para ter a possibilidade, né, da gente parar com a impunidade existente. Na hora eu aceitei. No dia 7 de agosto foi sancionada a Lei Maria da Penha em 2006, que entrou em vigência em 22 de setembro de 2006. E na véspera eu estava aqui quando uma jornalista me ligou e disse, como é que a senhora está se sentindo ao receber o nome de uma lei, né? Eu digo, estou sabendo agora. Eu estraguei a sua surpresa, né? Aí pronto. Lei 11.340/2006, de 7 de agosto de 2007. Lei Maria da Penha. Por isso que disse, quando a violência acaba, a vida recomeça. Vocês estudaram também em sala de aula comigo sobre os direitos dos idosos. Nós falamos sobre o que é ser idoso no nosso Brasil. Vocês fizeram belíssimas apresentações, trouxeram vídeos também para a sala de aula, nós discutimos também sobre isso. E pelo gráfico que eu apresentei para vocês aí no início do vídeo, vocês perceberam que o número de idosos no Brasil aumentou e continuará aumentando, tá? A cada ano pode chegar e aumentar o triplo, o que nós temos hoje em 2020, em 2030 pode ser o triplo e assim por diante, tá? Os pais pensam em ter menos filhos e o número de pessoas idosas no Brasil, ele aumenta mais ainda, tá? Então, eu vou fazer também outro resumo do que nós estudamos em sala de aula, vocês assistindo esse vídeo e observando aí os direitos da pessoa idosa. O Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que 1 em cada 4 pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar o que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa, com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam, e é por isso que em 2003 foi lançado o Estatuto do Idoso, para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro como bem entender. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. Que nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos públicos e privados devem destinar 5% de suas vagas. Lojas, prédios e qualquer lugar com atendimento ao público devem garantir nossa acessibilidade sem degraus ou obstáculos que limitem. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento.
abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda, cometer maus tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa, com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeita de maus tratos ou de violação aos direitos de pessoa idosa, ligue para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade, evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito.